O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Foi na Casa Rosada, em Buenos Aires. Antes do embarque à Argentina, o presidente Lula transmitiu a função de chefe do executivo ao vice-presidente Geraldo Alckmin. É a primeira vez que Alckmin vai assumir as funções de presidente da República. Ele fica interinamente na função até Lula retornar do Uruguai. Em uma rede social, Alckmin disse que com orgulho e lealdade assume o governo, procurando honrar os compromissos de Lula com todos os brasileiros. Lula chegou no domingo na Argentina, na primeira viagem internacional desde que assumiu o novo mandato. Em uma rede social, ele afirmou que o Brasil volta a ter protagonismo no cenário internacional e que vai fortalecer o Mercosul. Antes da reunião na Casa Rosada, Lula participou de uma oferenda de flores na Praça San Martín. No final da cerimônia, Lula foi recebido pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O encontro aconteceu no fim da manhã, com uma declaração conjunta à imprensa ainda nesta segunda. Acordos entre os dois países também devem ser assinados. À tarde, a agenda prevê encontro com empresários. À noite, o presidente deve ir a um concerto musical com artistas argentinos e brasileiros no Centro Cultural Kirchner. Lula também deve se reunir com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O encontro está previsto para acontecer no fim da tarde. E a ex-presidente Dilma Rousseff deve exercer algum cargo no exterior. Ela pediu uma posição que dispense sabatina pelo Congresso. A ex-presidente Dilma Rousseff, de 75 anos, deve assumir um cargo no exterior. O posto já foi acertado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, ela pediu ao chefe do executivo um cargo que dispense sabatina pelo Senado. A casa julgou o impeachment da petista. Dilma foi afastada da presidência da República em 12 de maio de 2016, quando o Senado aprovou a abertura do processo de impeachment. O envio para a Casa Alta já havia sido autorizado pela Câmara dos Deputados em 17 de abril de 2016. O mandato da petista foi cassado definitivamente pelos senadores em 31 de agosto do mesmo ano, por 61 votos a favor e 20 contra. Um dos possíveis destinos para Dilma é a presidência do Banco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nome informal para o NDB. A presidência do Banco Multilateral é rotativa. Atualmente, Marcos Toijo ocupa o cargo. Ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e assumiu o comando do NDB em junho de 2020. Para trocar o comando do Banco dos BRICS, seria necessário um pedido do governo brasileiro para que Toijo deixe o cargo. Por causa dos atos terroristas de 8 de janeiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prorrogou o uso da Força Nacional em Brasília por mais 15 dias. A portaria foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. De acordo com o texto, as forças de segurança atuam com o objetivo de proteger a ordem pública e o patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados na capital. O uso da Força Nacional na região foi autorizado por Flávio Dino no dia 7 de janeiro, véspera dos ataques terroristas nas sedes dos Três Poderes. E mesmo com a proteção extra, no dia seguinte os terroristas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Cerca de 1.400 pessoas já foram presas por envolvimento nos atos. A prorrogação de Flávio Dino está valendo desde a última sexta-feira e terminará no dia 4 de fevereiro. E os parentes desse pessoal aí que está preso lá em Brasília estão reclamando da falta de informações sobre os presos. Vamos acompanhar.
Quase 2 semanas após as cenas de vandalismo vistas em Brasília, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram o Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, parentes de manifestantes tentam contato com os detidos no dia. Do lado de fora da penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, um homem por volta dos 50 anos, vestindo uma camisa escrita Brasil com as cores da bandeira, se apresentou como Papi, sem querer se identificar, ou mesmo sua relação com alguma detida. Então, ninguém não tem contato com os familiares. Isso é uma coisa impressionante, você colocar um familiar num presídio e ninguém tem contato, só o advogado. Essa é a coisa, é outro absurdo que a gente está vendo, o caminho, o rumo que está sendo tomado neste país. Em uma tentativa de justificar as cenas que chamaram a atenção do mundo, o homem diz que a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva não foi transparente e conta qual seria o objetivo do ato. Os militares. O objetivo era mostrar para os militares a indignação para que os militares fizessem uma declaração aberta. Ou foi correta, não foi correta. Para Papi, uma minoria de aproximadamente 10 vândalos fez com que 1.500 pessoas sejam tratadas pela imprensa tradicional de terroristas. Dos mais de 2.000 suspeitos presos nos dias 8 e 9 de janeiro em Brasília, quase 500 mulheres seguem detidas na Colmeia, aguardando uma decisão sobre se permanecerão atrás das grades, em prisão preventiva, ou serão julgadas em liberdade. Cerca de 900 homens estão detidos na prisão de Papuda, em outro ponto da capital federal. Os manifestantes enfrentam acusações por atos antidemocráticos que podem chegar a uma sentença máxima de 12 anos. E na hora de arrebentar com tudo, ninguém pensou nisso. Não é? 10 homens devem ser verdadeiros super-homens, né, para fazer todo esse estrago. Mas, enfim, vamos agora ao intervalo. Relatório da Unesco aponta aumento de casos de intolerância religiosa no Brasil. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.